Olá, meus amigos, bom dia, menos para mim aqui, 9h40 da manhã, 31 de julho. Tô cansado, dá pra ver que eu tô cansado, porque eu tenho um concurso em breve para promotor de justiça e não é à toa que eu tô gravando essas aulas. Então o ritmo é frenético mesmo, tá? Aula 5 do grupo de estudos em processo coletivo, princípios de processo coletivo. Provavelmente o vídeo mais longo desse grupo de estudos, porque tem muito material aqui para ler. Alguns princípios do processo coletivo são realmente novos, digamos assim, né? Princípios, postulados, enfim, não vou discutir essa categoria jurídica aqui, tá? Outros não passam de certa repetição dos princípios da teoria geral do processo com algum tipo, desculpe, de particularidade. Para uma visão mais abrangente dos princípios do processo civil, eu recomendo uma aula do meu curso individual, isolado, né, digamos assim, de processo civil, que é mais aprofundado, eu coloquei o link aí no caderno. E para uma visão geral dos princípios do processo coletivo, eu recomendo um texto exaustivo e de fôlego do Renan Faria Kruger Tamay, eu coloquei o link aí no caderno, tá? Mas vamos com o que temos dentro desse recorte bem modesto desse grupo de estudos, tá? Item 1 do caderno, princípio do acesso à ordem jurídica justa. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O acesso à ordem jurídica justa é um sistema processual que busca concretizar este tipo de inafastabilidade. Baseia-se em quatro fundamentos, melhor dizendo, principais. Né? Item 1, amplo acesso ao processo, daí a solução pelo microsistema coletivo. 2, ampla participação. 3, decisão justa. E 4, decisão eficaz. Ampliar o processo, ou melhor, o acesso ao processo e assegurar ampla participação com uma decisão que seja justa e eficaz são interesses de quaisquer processos, na verdade, né? Individual ou coletivo. Mas veja que o acesso à ordem jurídica justa acaba sendo potencializado no processo coletivo por duas razões singulares que acompanham todas as explicações diferenciadas dos princípios da teoria geral do processo. A primeira delas é o fato de o titular do direito não participar do processo. A segunda é que o número de atingidos é muito mais significativo que na ação individual. É a universalidade da jurisdição, na expressão da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, como se vê num texto que eu postei para clicar no material. Item 2 do caderno, princípio da participação. A ampla participação é atingida com a aplicação de dois princípios. O primeiro é a aplicação do princípio do contraditório real e o segundo é a aplicação do princípio da cooperação, embora isso sofra muita crítica na doutrina. Tá? Não estou aqui para debater isso. Eu vou colocar até um texto de um amigo chamado Diego Creven, que ele chamou de O Caráter Mítico da Cooperação. Recomendo a leitura, vou colocar o link para clicar aí no caderno. Com ambos, supostamente, com a aplicação do contraditório real e com a assim chamada cooperação, supostamente, possibilitar-se-ia, ficou certo, a ampla participação. A ampla participação gera, assim, dois benefícios indiscutíveis, aparentemente. Né? O primeiro, aumenta os elementos de convencimento do juiz. Quanto mais as partes se manifestarem, mais informações terá o juiz para decidir. Não vejo nenhum problema nisso. Ao menos nesse aspecto de melhorar a cognição do juiz, desde que não seja oficiosa. E segundo, pacificação social, que deve ser proporcionada da seguinte maneira, né? O vencedor da demanda deve sair satisfeito, o vencido tem que sair conformado, mais ou menos por aí. Conseguir que o vencido saia conformado é garantia de pacificação social. O próprio sujeito começa a crer que é possível que ele não teria razão, né? Não pensará que o juiz, se o juiz tivesse analisado o documento tal, seria tal decisão. E por isso a necessidade de uma ampla participação. É mais ou menos o VAR da Copa do Mundo, né? O time para de ir embora falando, o juiz errou lá no pênalti. Não, ele olhou no vídeo e está bem claro que foi pênalti ou não foi pênalti, conforme o caso. O fato de o titular do direito não estar participando, ou melhor, não estar no processo
e de termos um número significativo de atingidos, torna, assim, a ampla participação praticamente imprescindível em sede de tutela coletiva. É um princípio de teoria geral do processo, na verdade, que ganha ênfase na tutela coletiva. Mais uma vez, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover diz que temos uma menor participação no processo, porque o titular do direito não participa, e ao mesmo tempo uma maior participação pelo processo, pelo número significativo de atingidos. Item 13 do caderno. Princípio do ativismo judicial no processo coletivo. Já aviso, eu tenho pavor de ativismo judicial. E eu até assinei um manifesto contra o ativismo judicial, a carta de Jundiaí, que pode ser lida no link que eu coloquei no caderno. Está lá no Conjur. Mas a doutrina aponta e eu mostrarei aqui o que ela diz. Esse é o objetivo. Podemos dizer que temos 3 grandes modelos de processo: o inquisitivo, o dispositivo e o cooperativo, como aponta Fred Didier Jr. num link que eu coloquei aí, e mais criticamente, principalmente quanto ao assim chamado modelo cooperativo, pelo Diego Krevlin, também vou colocar o link ali. Não quero ingressar criticamente nesses assuntos. Eu só quero salientar que, em síntese, o sistema inquisitivo é centrado nos poderes do juiz. A figura central no sistema inquisitivo é o juiz. Tá? A principal característica desse sistema é a valorização dos poderes do juiz. O sistema dispositivo, por sua vez, valoriza a vontade, ou melhor, as vontades das partes. O Brasil, que tem uma tradição, né, de mixar tudo, o Brasil gosta de fazer um bem bolado de tudo, tem um sistema, adivinhe só, misto. Né? Nós temos figuras inquisitivas e dispositivas. Mas no processo coletivo, as características inquisitivas são mais marcantes do que no processo individual. Assim, na tutela coletiva, o juiz terá mais poderes do que o juiz do processo individual. O processo coletivo é mais inquisitivo do que o processo individual. Tá? Poderes do juiz no processo coletivo. Os poderes do juiz no processo coletivo se manifestam de 2 maneiras, basicamente. Primeira, os poderes presentes no processo individual, da teoria geral do processo, são potencializados no processo coletivo. Né? A ideia é a ideia de o juiz fazer mais o mesmo em sede de tutela coletiva. Num saneador, por exemplo, a importância do assunto fica maior em processos coletivos, né? Uma decisão saneadora. Basta imaginar a repercussão subjetiva de uma sentença que resolve o processo sem resolver o mérito. Né? Os poderes instrutórios, que são duramente questionados num texto, na minha opinião, irretocável, que na verdade é um livro, a sua tese de doutorado, né, do Eduardo José da Fonseca Costa, livro que você pode comprar no link que eu coloquei aí. Enfim, os poderes instrutórios do juiz são igualmente potencializados num processo coletivo. Né? A produção da prova tem mais repercussão diante da repercussão subjetiva do assunto. Ficou redundante, mas é isso, né? Tem mais repercussão diante da repercussão subjetiva do assunto. Há poderes específicos no processo coletivo. Na lei de improbidade administrativa e na lei do mandado de segurança, não há quaisquer previsões relevantes sobre o tema. Na lei de ação popular, eu trouxe 2 dispositivos que me pareceram dignos de nota nesse ponto. O artigo 7º, inciso 4º, que fala o seguinte, né? O prazo de resposta do réu na ação popular é de 20 dias, mas o juiz tem o poder de prorrogar esse prazo de contestação na ação popular por mais 20 dias. E essa duplicação do prazo se dá diante de complexidade da causa. Olha o que fala o artigo 7º, caput. A ação obedecerá ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, o velho CPC de 73. Então, observa o ritão do CPC, então, agora, né, atualizando, do CPC 2015, observadas as seguintes normas modificativas. Aí fala o inciso 4º. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, ocorrendo da regra, ou melhor, da entrega, em cartório, do mandado cumprido ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital. Segundo o dispositivo que eu destaquei da Lei de Ação Popular, artigo 15. Se o juiz entender que o ato discutido na ação popular é um crime, noticiará a autoridade competente para providências. A novidade, porém, está no fato de que, se o juiz constatar um ilícito administrativo, veja, não é o ilícito penal, é um ilícito administrativo,
também oficiará a autoridade competente para tomar providências no âmbito administrativo. Isso é uma novidade, digamos assim, tá? Olha o que fala o artigo 15. Se no curso da ação ficar provada a infringência de lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz, ex officio, de ofício, determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Na Lei de Ação Civil Pública, o artigo 7º traz uma regra interessante. Olha o que ele fala. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. No processo coletivo, também trabalhamos com o princípio da demanda, a inércia da jurisdição. Só que os juízes, se perceberem potencialidade para a propositura de uma ação coletiva em sede de ação individual, então ele percebe ali que envolve inúmeras pessoas na mesma situação, questão de massa. Ele não poderá começá-la de ofício, mas ele pode remeter peças ao Ministério Público para que ele tome as providências em tese cabíveis. O Ministério Público não está vinculado, mas note você que me assiste que o juiz provoca para ser provocado, num trocadilho. Sobre um viés crítico desse pensamento que me parece deturpado, conferi um texto aí que eu coloquei para clicar, e muitos outros textos da coluna exclusiva de membros da Associação Brasileira de Direito Processual, a BDPRO, da qual faço parte, no site Empório do Direito, coloquei o link aí para esses textos. Ali tem um monte de críticas sobre isso. O juiz, segundo essas regras, não pode começar o processo de ofício, ainda bem, mas provoca o legitimado a ser provocado, fica estranho, pela propositura da ação. Algo que, pela graça de Deus, é inimaginável no processo civil individual. No Código de Defesa do Consumidor, o artigo 100 trata da chamada execução por fluid recovery. O que é isso? O juiz tem consideráveis poderes nessa execução por fluid recovery, em especial na fixação do valor dessa execução. É bastante tranquila essa posição aí na doutrina, de acordo com a qual nós temos poderes consideráveis nas mãos do juiz em sede de execução por fluid recovery. Eu tenho lá minhas ressalvas quanto a isso, e até coloquei 2 textos do Lúcio Delfino criticando essas questões que aumentam demasiadamente o poderio do juiz em qualquer tipo de processo. Mas, de qualquer forma, o artigo 100 do CDC, mais para frente no curso eu vou explicar a execução fluid recovery, tá? Não tem muito segredo, não. O 100 do CDC fala, decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. E o parágrafo único fala, o produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei 7347 de 85, que é o fundo lá da Ação Civil Pública. Segundo uma parcela da doutrina, Ada Pellegrini Grinover, Fernando da Fonseca Gajardoni, dentre outros, seria possível aplicar no direito brasileiro a chamada defining function, fenômeno processual derivado do direito norte-americano. Sobre isso eu coloquei um texto ali de Oksaka Kiriak, acho que fala assim, um sujeito estrangeiro. A defining function é um fenômeno que prioriza os poderes do juiz. Se adotarmos ela de fato no Brasil, os poderes do juiz serão bem valorizados no processo coletivo. As características da defining function são, letra A, desmembramento da ação coletiva, para separar as diferentes espécies de direitos, pois é muito comum uma ação coletiva tutelar várias espécies de direitos. Um mesmo ato ilícito pode violar ao mesmo tempo um direito difuso, um direito coletivo e um direito individual coletivo. Aí sobrevém uma ação coletiva para tutelar tudo. O defining function serviria para separar as espécies de direitos tutelados pela ação. Letra B. A certificação da ação como coletiva, um poder imenso, porque aqui o juiz, diante da ação individual, certifica que aquela ação individual, na verdade, é coletiva, que passa a ser assim tratada daí em diante. Havia algo similar, a ideia tentou-se impor isso no CPC de 2015, algo parecido, mas o assunto foi vetado pela Presidência da República
com o argumento de que, da forma como foi redigido, o artigo 333, que foi vetado, o dispositivo poderia levar à conversão de ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa, inclusive em detrimento do interesse das partes. O tema exige disciplina própria para garantir a plena eficácia do Instituto. Além disso, o novo código já contempla mecanismos para tratar demandas repetitivas. No sentido do veto, manifestou-se também a Ordem dos Advogados do Brasil e o veto pode ser lido no link que eu coloquei aí no caderno. Letra C. Flexibilização procedimental. O juiz poderia adaptar o procedimento às exigências, do caso concreto. É o princípio, o que a doutrina chama de princípio da adaptabilidade. Na verdade, a doutrina chama de princípio tudo quanto é regra, né? E letra D. Suspensão obrigatória das ações individuais, para esperar o resultado da ação coletiva. Desses poderes do defining function, só esse último aí, o da letra D, né, suspensão obrigatória das ações individuais, vem sendo reconhecido no STJ. Né? Até dei um exemplo. Ajuizada ação atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se, ainda que de ofício, as ações individuais. Nesse sentido, agravo regimental, não agravo no recurso especial, número 210.738 do Rio Grande do Sul. Coloquei a ementa aí e comentários disso no informativo 508 do blog de Zero Direito, também no link. A gente vê muito o STJ fazendo isso, né? Principalmente nas tarifas bancárias. Né? TAC-TEC está suspenso. Vamos fazer uma decisão aqui e isso, em tese, vai vincular todo mundo porque é precedente. Tá? É mais ou menos por aí. Implementação de políticas públicas por meio de ações coletivas? Né? É uma pergunta. Como se sabe, o ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário. A divisão não é tão estanque assim, como notou André Sade, um grande administrativista. Eu gosto muito do André Sade, coloquei o link aí para ler. O controle jurisdicional do ato vinculado será feito com base na legalidade. O judiciário pode analisar a legalidade do ato vinculado se foi ele praticado conforme a lei determina ou não. Já o ato discricionário traz em si juízos de oportunidade e de conveniência do administrador. É assim chamada discricionariedade administrativa. É o que clássicos como Celso Antônio Bandeira de Melo nos ensinaram. Né? Vide a clássica obra Discricionariedade e Controle Judicial, pela editora Malheiros. Tenho vontade de resenhar esse livro aqui no canal. É um livro fininho, vale a pena ler. Durante muito tempo, imaginou-se que esse ato administrativo discricionário não poderia ser examinado, ser exame de objeto pelo Poder Judiciário, né, sob pena de quebra da separação de poderes. Essa concepção, no entanto, vem sendo superada ou redimensionada pelos nossos tribunais. Talvez a mais sintomática decisão nesse sentido envolva o modismo por trás do estado de coisas inconstitucional. E eu usei a palavra modismo para criticar mesmo, tá? STF, medida cautelar na DPF, número 347, que aparentemente não vingou no Brasil e não teria vingado na Colômbia, que é de onde se originou a ideia. A ideia, na verdade, é boa, mas na prática ela não pega muito bem. Eu trouxe ponderações disso num link que pode ser lido aí. O Streck, o Leonard Luiz Streck, criticou duramente a decisão do STF, como eu coloquei num link aí. A decisão, ainda que cautelar, é de 2015. Eu estou em 2018 e pergunto a você que me assiste, o que mudou com o estado de coisas inconstitucional? Os presídios continuam a mesma porcaria, né? Essa semana mesmo eu via um documentário que tem no Netflix, né, de prisões. Eu não sei quando foi gravado um presídio, acho que de Porto Velho. O sujeito entrou lá, mas eu acho que foi 2017, né? 2 anos depois do estado de coisas inconstitucional. Gente, é desumano aquilo lá. Não tem como um negócio daquele funcionar. Na época, poucas vozes foram contra o ECI, mas também há um texto ponderando essa crítica, e eu coloquei o link aí, né? Eu tentei ser imparcial. O fato é que, na época, eu achei isso bem legal, mas hoje, olhando bem, não deu certo, né? Não é o judiciário que tem que fazer isso sozinho. Quem tem que fazer isso é o Poder Executivo. Se ele não faz por motivos de política, né, porque é inconveniente do ponto de vista político, talvez seja o caso de começar a aplicar sanções, né, e não fazer o judiciário pegar a mão na massa, porque o papel do judiciário não é esse. Né? O judiciário nem tem expertise técnica para licitar essas coisas. Então não faz sentido o judiciário se meter nisso. É claro que ele tem que fazer um controle de direitos fundamentais, etc., mas o certo é o executivo fazer isso aí. Né? Se ele não faz,
a gente tem que começar a questionar algumas coisas, né? Controlar, por exemplo, a lei de orçamento, né? E não simplesmente falar, faça com o quê? Né? Não tem dinheiro. Né? Usa o fundo tal, tá? Não estou vendo usar. Né? Então, do ponto de vista retórico, o estado de coisas inconstitucional é maravilhoso, mas não passa de um conto de fadas. Né? 3 anos depois, a situação é a mesma. Nada mudou. Nada mudou, nenhuma sanção foi aplicada, aparentemente. Os políticos ainda têm medo, parece, de construir presídio. Né? Existe uma fobia de construção de presídio, que também me parece estranho. Tem até um colega meu, vou citar você aqui, Lucas Sartori Borges, ele quer ser defensor público. Eu já debati fortemente com ele o uso de PPP para fazer ou não prisão. Eu não vejo problema nenhum nisso, ele critica, usa documentários e argumentos bons para questionar o uso da PPP, né? Vai transformar a pena em negócio, vai atrair interesses neoliberais, supostamente, a aplicação da pena. Claro que eu não sou dono da verdade, mas eu, particularmente, não vejo problema nenhum em usar a parceria público-privada para construir presídio, tá? Desde que isso seja bem feito. Acho melhor do que fazer estado de coisas inconstitucional, que também não deu em nada. Né? O fato é que os presídios, do jeito que estão, não dão certo. Né? A gente tem uma máquina, isso todo mundo concorda, né? É uma máquina que transforma o sujeito em alguém pior ainda. Né? Ele entra por furto e sai um assassino em potencial. Então, isso é um problema muito sério. Querendo ou não, a implementação de políticas públicas está no campo dos atos discricionários da administração pública. Né? Não tem como discutir isso. STJ e STF entendem que existem encargos político-jurídicos que incidem em caráter impositivo, ou seja, o administrador é obrigado a assumir esses encargos, não seriam meras opções. São alguns encargos cuja omissão do administrador acaba comprometendo a eficácia e a integridade de direitos fundamentais: educação, proteção integral da criança e do adolescente, moradia, saúde, segurança, assistência social, etc. A ideia é que o judiciário pode ou possa impor, melhor dizendo, vou até corrigir o caderno, possa impor uma política pública para evitar que a omissão do administrador gere esses sacrifícios, que comprometem a eficácia e a integridade de direitos fundamentais. Isso tem sido mais e mais contestado por alguns juízes, porque alguns juízes, simplesmente extrapolam os limites do razoável. Né? Até vou dar como exemplo aqui um texto que eu fiz em coautoria com Jonathan de Castro e Silva e Lúcio Delfino, onde a gente denunciou os problemas por trás de uma decisão cautelar que simplesmente proibiu a venda de um livro do Hitler, né? Minha Luta, Mein Kampf. Coloquei o link aí no Conjur, assunto que também foi enfrentado, ainda que de um ponto de vista diferente, pela Beatriz Batiste Horbach, também lá no Conjur, coloquei o link. Né? Então, supostamente para controlar direito fundamental, o juiz dá uma tutela que, afronta qualquer limite do razoável. Né? Como é que você vai proibir alguém de estudar um objeto histórico como um livro do Hitler? Não dá. Não dá, isso é um absurdo. Isso é o juiz chamando você de criança, porque você não tem maturidade suficiente para ler um livro desse como uma fonte histórica e não como objeto de alienação que o transformará em nazista. Não é disso que se trata, evidentemente. Né? Você não pode proibir a pesquisa. E outra, eu lembro que na época alguns comentavam, mas eu li o livro e aquele livro não é bom. Acho melhor não vender mesmo. Tá, você leu. Deixa os outros lerem. Tem que ler mesmo, gente. A liberdade de informação é muito importante. Só assim a gente vai denunciar os problemas que a humanidade já passou. Vai esconder o nazismo? Não, tem que mostrar, tem que escancarar mesmo, tem que fazer museu do que aconteceu com os judeus, para que a humanidade lembre do perigo por trás disso, né? De um pensamento autoritário e extremado. É muito perigoso e tem que mostrar mesmo. Né? Não é um juiz numa canetada que vai resolver isso, que vai proibir a circulação de um livro. Isso só gera ranço. Né? Também não pode um juiz, como eu já vi, e todo mundo já sentiu os efeitos disso, eu bloqueio o uso de WhatsApp. Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Né? Então, é preciso cortar algumas arestas. Né? Em ação coletiva, esses encargos de caráter impositivo acabam sendo tutelados. Né? A Fazenda Pública, nessas demandas, traz ao processo duas alegações básicas. Invoca primeiro a separação dos poderes, razoável só até certo ponto. O STF entende que essa intromissão do judiciário só deve ocorrer em situações excepcionais. E segundo, a reserva do possível, com a clássica
expressão das escolhas trágicas, né? Não há dinheiro para tudo, ou não existe almoço grátis, como dizem os libertários. Eu coloquei um link sobre isso aí. O STJ e o STF vêm afastando essa alegação da reserva do possível, dizendo que ela não é suficiente para legitimar a violação da garantia do mínimo excepcional, princípio da dignidade da pessoa humana. Isso descamba só, por exemplo, em questões envolvendo direitos infanto-juvenis, como mostrei no meu curso de ECA, coloquei um link para o vídeo específico aí. Admitir essa implementação de políticas públicas por ações coletivas é, porém, um primeiro passo. Um segundo passo é necessário, a efetivação disso, né? Como abarca obrigações de fazer, é conveniente e aplicável a multa combinatória, astrente, por exemplo, né, multa diária. Só que essa pressão psicológica é aplicada, melhor dizendo, na pessoa jurídica de direito público. Não é possível aplicar astrentes ao agente público, porque o agente não é parte do processo. As astrentes não são, assim, tão atrativas nesse aspecto do processo coletivo, né? Como o são quando recaem sobre o bolso do particular, né? É muito diferente a proporção. O agente público que eventualmente desrespeitar a decisão do juiz, sem implementar a política pública decidida pelo judiciário, pode, em tese, ser sancionado processualmente pelas regras de boa-fé do CPC 2015, ato atentatório à dignidade da jurisdição. Por isso, Fernando da Fonseca Gajardoni sugeria, ainda na égide do CPC de 73, que o ato de resistência seja tipificado como sendo de improbidade administrativa. A figura do administrador provisório, né, o judiciário teria a condição de colocar alguém dentro da administração, colocar um sujeito responsável pela implementação da política pública, não me pergunte como fazer isso, né? Vou colocar um analista judiciário para controlar uma conta da prefeitura, né? Isso é complicadíssimo, isso é muito difícil. E um controle de orçamento, né? Na sugestão do Gajardoni. O judiciário, na execução da decisão, poderia, em tese, fazer um controle do orçamento para realocar os recursos que garantiriam a política pública. E aí iria, em tese, na raiz do problema. O problema é quando não tem dinheiro, né? O que fazer quando não tem dinheiro? Essa é a questão, e muitas vezes é o caso, né? Essas duas últimas medidas, administrador provisório e controle de orçamento, não constam de lei, daí a gravidade da sugestão, e entrariam pela tipicidade dos meios executivos, né? O meio executivo não precisa estar consagrado em lei para ser adotado, isso ganhou força com uma cláusula geral do CPC de 2015, juridicamente é possível, politicamente causaria um embaraço considerável. Eu não vejo com bons olhos, tá? Mas é uma sugestão doutrinária. Item 4 do caderno, princípio da economia processual. A economia processual deve ser analisada sob duas óticas distintas. Pela assim chamada economia processual microscópica, interessa o processo individualmente considerado, e a análise toma como base o processo exclusivamente, né? A ideia é diminuir o custo do processo, tornando-o mais barato, os atos processuais baratos, né? Quanto menor for o seu custo, mais se atenderá ao princípio da economia processual. O processo coletivo atende a essa exigência da economia processual microscópica porque vigora a gratuidade para o autor, modo de incentivá-lo a mover essas ações. Pela economia processual macroscópica, interessa analisar o sistema como um todo, o conjunto dos processos, a soma dos processos. Busca um sistema com menos atividade para mais resultado. Para conseguir menos atividade, é preciso evitar a repetição de atos e a multiplicidade de processos. O STJ parece sustentar que o processo coletivo veio com duas promessas. Letra A, harmonizar os julgados, e letra B, diminuir os processos. Veja a ementa do recurso especial número 1.142.630 do Paraná, no link que eu coloquei aí. A mesma promessa, aqui e ali, here and there, do uso de precedentes entre nós, né? Um processo coletivo poderia substituir 10, 50, 100 mil processos individuais. Essas são as promessas feitas. A consequência de não ter uma cultura de processo coletivo, caso do Brasil, que até conta com um bom microsistema, sem ter, porém, uma cultura coletiva processual, a velha ideia de ser enquanto dever ser, de Miguel Reale, e sobre isso eu coloquei 2 links para ler. Enfim, né, a existência da ação coletiva não retira do indivíduo a possibilidade de mover a ação individual. Eis a falta de cultura do processo coletivo. Nos Estados Unidos, essa cultura é bem exibida nas obras do John Grisham, né, nos romances do John Grisham,
que teve até uma de suas produções resenhadas no conhecido quadro Direito e Literatura, que é ancorado pelo Lênin Luiz Streck. Coloquei um link aí para assistir. Não há a menor lógica em mover a ação individual, pagando advogado e lidando com as angústias do processo, etc. No processo coletivo, poderia o sujeito se beneficiar sem passar pelos problemas da ação individual. Se o coletivo não der em nada, ele pode mover a ação individual. E a prescrição? O STJ diz que a citação da ação coletiva suspende o prazo prescricional das ações individuais. Veja aí a ementa do recurso especial número 1.055.49. Enfim, a lei e a jurisprudência incentivam, né? Mas a gente ainda usa muito pouco. O indivíduo não teria que se preocupar, né? Porque o prazo prescricional não flui durante a ação coletiva, ao menos depois da citação do sujeito passivo. Evidentemente, no Brasil ninguém espera, né? A comunicação da existência da ação coletiva é uma porcaria, para não usar outra palavra. E mais, as pessoas não confiam na ação coletiva. Elas não sabem como ela funciona, porque não existe uma propaganda disso, né? Eu fiz um curso de Direito naquilo que chamam de melhor Universidade do Paraná, a Universidade Estadual de Maringá, e eu não tive tutela coletiva. Né? Um absurdo, um absurdo. Por isso é que acabam preferindo a ação individual, né? Por essas e outras. Então, essa promessa de que a ação coletiva diminuiria os processos é diariamente frustrada, né? Todo dia a gente se frustra com essa promessa. No fim das contas, o Brasil tem um trâmite concomitante de ação individual e ação coletiva. O artigo 104 do CDC prevê um instituto interessante chamado de Right to Opt Out na dogmática norte-americana. O autor da ação individual escolhe mesmo, se vai suspender ou não a sua ação em razão da ação coletiva. Como ninguém entende nada do tema, o instituto não é muito usado. Aí o STJ passou a decidir, contrariamente ao 104 do CDC, pela suspensão obrigatória dos processos individuais. Isso aconteceu, por exemplo, recentemente num recurso especial que determinou a suspensão da discussão da taxa de registro de contrato nos contratos bancários, né? Principalmente de compra de veículo, de alienação fiduciária de veículo. E ponto, enfia a goela abaixo, vamos suspender até decidir. Né? Não existe o right to opt-out, em tese. Ora, como não é possível evitar a multiplicidade dos processos, o STJ, pelo menos assim, consegue impedir a repetição de atos. Daí o fundamento dessas suspensões obrigatórias. O 104 do CDC fala assim, as ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior, o 103, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. É isso que o STJ tem ignorado. Ele simplesmente suspende e vamos que vamos. Item 5 do caderno. Princípio do interesse no julgamento do mérito. A questão inerente a esse princípio, aspas, propositais, não é muito simples, tá? No âmbito do artigo 4º do CPC de 2015, eu recomendo um vídeo do Lúcio Delfino criticando essa ideia. De qualquer maneira, o princípio, entre aspas, do interesse em julgar o mérito é de teoria geral do processo. Evidentemente, também no processo civil individual, há interesse em examinar o mérito, né? O fim normal do processo, digamos assim, é uma sentença de mérito, né? Isso não evita o fim anômalo do processo, que é a sentença terminativa, ou melhor, né? A sentença que não analisa o mérito, a sentença de extinção sem resolução do mérito. Isso segundo a doutrina mainstream, tá? No processo coletivo, o princípio do interesse no julgamento do mérito ganha particularidades. Há nele 4 situações específicas voltadas a essa ideia no interesse do julgamento do mérito. Na legitimidade, por exemplo, né? A ilegitimidade ativa no processo individual acarreta a extinção de do processo por carência de ação. Sobre o direito de ação e as condições da ação no CPC de 2015, eu coloquei um vídeo aí do amigo Roberto Campos Gouveia Filho, que prefere falar em pretensão à tutela jurídica com base em Pontes de Miranda. Esse vídeo dele é muito bom, o Roberto é muito preparado. No caso de ilegitimidade passiva, geralmente será caso de extinção por carência de ação também. No processo coletivo, a novidade, entre aspas, está no polo ativo. Permite-se uma sucessão processual. Não leva, no primeiro momento, à extinção do processo, né? O STJ entende que o juiz, ao invés de extinguir imediatamente,
deve publicar um edital convocando os legitimados a assumirem o polo ativo, numa tentativa de salvar o processo, né? O ideal de analisar o mérito dele. Veja, nesse sentido, por exemplo, a ementa do recurso especial número 1.177.453 do Rio Grande do Sul, coloquei o link aí. Mas não existe nenhuma previsão legal nesse sentido, tá? Aplica-se, por analogia, o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública, né? Um procedimento estabelecido para as hipóteses de desistência ou abandono da ação civil pública, né? Olha o que fala. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Na fungibilidade, né? Admite-se a fungibilidade entre as diferentes espécies de processo coletivo. O juiz pode receber um processo coletivo por outro, né? A tutela do patrimônio público, por exemplo, que pode vir em uma ação popular, em uma ação civil pública ou em ação de improbidade administrativa, legitima em tese conversão de uma ação em outra. É possível, uma forma de salvar o processo, né? É claro que, realizada a fungibilidade, necessariamente, precisaremos de adaptações procedimentais. Isso é a prova maior de que as espécies de processos coletivos são realmente diferentes. Na acumulação de pedidos na ação de improbidade administrativa. Como eu falei em aula passada, a ação de improbidade administrativa engloba pedidos reparatórios e sancionatórios, tá? Esses pedidos sancionatórios têm prazo de prescrição, é o artigo 23 da LIA. Já os pedidos reparatórios, segundo a interpretação do STJ, são imprescritíveis. E aí eu coloquei um bom resumo disso num texto em PDF que está no link aí no caderno. Houve uma época que o STJ dizia o seguinte, né? Ao decidir a prescrição dos pedidos sancionatórios, já não havia mais razão de ser na ação de improbidade administrativa. A diferença dela para a ação civil pública é fundamentalmente, esses pedidos aí, né? Os pedidos sancionatórios da improbidade administrativa. Aí, o STJ extinguia sem resolução do mérito por perda do objeto. Se as sanções não são aplicáveis porque prescritas, não há por que se discutir reparação. Em outras palavras, entre com uma ação civil pública e faça o pedido de reparação de novo, o que me parece uma tolice data vênia, tá, do STJ. Né? Não faz o menor sentido abrir um novo processo. Continua no mesmo. Finalmente, e até felizmente, o STJ mudou essa posição num julgado da segunda turma, o agravo regimental no recurso especial número 1.218.202 de Minas Gerais, coloquei a ementa, o link aí. E passou a decidir justamente que a prescrição dos pedidos sancionatórios não impediria o julgamento de mérito dos pedidos reparatórios. No fim das contas, nós julgamos todos os pedidos no mérito. Mais inteligente e mais célere. Costuma-se afirmar em sede doutrinária, finalmente, que o processo coletivo não se preocupa apenas com o julgamento do mérito, mas com o melhor julgamento de mérito possível. Busca-se uma qualificação do julgamento de mérito, em razão da coisa julgada material, secundum eventum probationis. Julgado improcedente o pedido, você pode repropor a ação baseada em prova nova. É que, com prova nova, o novo julgamento seria mais completo. A coisa julgada secundum eventum probationis é um indicativo suficiente dessa ideia de busca por uma sentença de mérito qualificada, completa. Item 6 do caderno. Princípio da disponibilidade motivada. O artigo 9º da Lei de Ação Popular, que precisa ser adaptado, e o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública, comportam um espírito idêntico. A ideia aqui é como proceder diante da desistência ou do abandono pelo autor. No caso de abandono ou de desistência no IRDR, por exemplo, não se impede o exame de mérito nesse incidente, parágrafo 1º do artigo 976 do CPC de 2015. Se a questão não se resolver após a intimação do ator para andamento do processo, ou melhor, ao processo, nos processos coletivos, será preciso publicar edital que tem como objetivo convocar legitimados para assumirem o polo ativo. Decidiu o STJ, numa ação popular abandonada pelo cidadão que a promoveu, que a pessoa jurídica de direito público que estava no polo passivo do processo assumiria o polo ativo da ação popular. Era ré e passou a ser autora, assim mesmo. E você que me assiste não deve se assustar com com esse tipo de coisa, né? Na ação popular, a pessoa jurídica de direito público tem legitimação bifronte. Daí advindo sua assunção posterior no polo ativo. Isso é perfeitamente possível.
Na verdade, ela é litisconsorte passiva necessária, tá? O cidadão é obrigado a colocá-la no polo passivo, conforme ementa da decisão do STJ no agravo regimental no recurso especial 439.854. Coloquei o link para a ementa aí. Vou ler os artigos, né? O artigo 9º da Lei de Ação Popular. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2º, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do MP, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Aí a Lei de Ação Civil Pública fala no artigo 5º caput. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, aí vem um monte de inciso. Parágrafo 3º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Não há dever dos legitimados em assumir a condução do processo, tá? Noção tranquila na doutrina e na jurisprudência, né? O dever não se impõe nem ao MP, em tese. O STJ considera isso naquelas hipóteses de ação com manifesta improcedência, fadado ao insucesso, ou nos casos de lide temerária, né? Seria absurdo obrigar alguém a assumir uma lide temerária. Por isso, o nome princípio da disponibilidade motivada. Note que esses dispositivos, né, o 9º da Lei de Ação Popular e o 5º parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública, não são aptos a evitar a extinção por abandono ou por desistência. Eles tentam evitar. Se ninguém aparecer para assumir o processo, não há muito o que fazer. Pergunta: e se o Ministério Público estiver no processo como autor? É uma hipótese rara, mas se isso acontecer, seguiremos, em tese, o mesmo procedimento que eu acabei de descrever na aula. Um problema extra aqui, né? Ninguém assumindo, surge a possibilidade de o juiz não concordar com a postura do Ministério Público, né? Eu não entendo essa desistência justificada ou eu não entendo esse abandono motivado. E aí a doutrina traz sugestões para resolver essas questões. Primeira sugestão é de Hugo Nigro Mazzilli. Tem o mérito de trabalhar a ideia do microsistema coletivo. Defende que deve se aplicar, por analogia, o artigo 9º da Lei de Ação Civil Pública. Há quem entenda que não é possível usar esse entendimento, né? É que o referido dispositivo, o 9º da Lei de Ação Civil Pública, trata do arquivamento do inquérito civil, que vai para o Conselho Superior do MP. Só que o CSMP delibera sobre propositura ou não da ação coletiva no caso do artigo 9º. É um procedimento administrativo do MP. O CSMP não tem função jurisdicional, ele só tem função administrativa. Imagine você que me assiste, o CSMP decidindo se o MP continua ou não dentro do processo, né? Ele decidiria a questão processual. E isso ele não pode fazer. Pelo menos segundo essa doutrina. Olha lá, Lei de Ação Civil Pública. Artigo 9º caput. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos de inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-a fundamentadamente. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do MP. Parágrafo 2º. Até que, em sessão do Conselho Superior do MP, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 3º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do MP, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior do MP de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do MP para o ajuizamento da ação. Lembra o 28 do CPP, né? Segunda sugestão é de Nelson Neri Júnior, Gregório Assagra de Almeida, Ricardo Barros Leonel. Essa segunda sugestão manda aplicar, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal. É a corrente majoritária, tá? Tranquilo na doutrina. E aí vai para o Procurador-Geral do Ministério Público, ok? Item 7 do caderno. Princípio da obrigatoriedade da defesa de interesses coletivos lato sensu. O artigo 129, inciso 3º da Constituição da República, prevê como finalidade institucional do MP
a instauração e propositura de inquérito civil e ação civil pública. Pergunta-se se esse dispositivo teria criado um dever funcional do MP na tutela desses direitos e interesses. Antes, deixa eu ler o 129, né? São funções institucionais do MP. Aí fala o inciso terceiro. Promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Uma corrente doutrinária, ancorada pelo Kleber Masson, fala expressamente em dever funcional. Mas a doutrina majoritária, Nelson Neri Jr., Hugo Nigro Mazzilli, fala em dever temperado por juízo de oportunidade e conveniência. O professor Eurico Ferrarese critica essa expressão dever temperado porque para ele não existe dever temperado. Ou há dever ou há faculdade. O próprio MP reconhece que é impossível tutelar todos esses direitos. Então, obviamente, o promotor acaba fazendo escolhas, né? Valoriza as frentes de trabalho com mais repercussão ou mais relevância. Note bem, você que me assiste, não existe obrigatoriedade de propositura de ação coletiva. Isso está fora de cogitação. Uma coisa é obrigar o MP a defender o direito, outra é obrigá-lo a entrar com a ação coletiva. São coisas distintas. Se assim fosse, os meios alternativos de resolução de conflitos perderiam sentido, especialmente o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta. Retiraria do MP a possibilidade de tutelar o direito pelas vias alternativas, o que não é nada razoável, né, e até afronta o texto do CPC de 2015. É indiscutível, assim, é discutível, assim, se o MP tem o dever de proteger direitos, e assim o fim do artigo 129, inciso 3º da Constituição da República. Mas não dá para discutir se o MP é ou não obrigado a mover ação coletiva, né? O MP não é obrigado a mover ação coletiva. A discussão aqui é se ele tem o dever ou não de tutelar determinado direito. É outra história. Item 8 do caderno. Princípio da obrigatoriedade da execução. Perguntas, né? Já começando com uma pergunta. Existe ou não essa obrigatoriedade da execução por parte do MP? Se há um título executivo extrajudicial, cujo objeto seja um direito coletivo individual ou homogêneo, é evidente que será preciso um processo de execução, né? Voltamos ao princípio de que já discutimos anteriormente nesse curso. Princípio da obrigatoriedade da defesa de interesses coletivos lato sensu. O Ministério Público não tem o dever de propor a ação judicial, repito. Né? Aqui é a mesma coisa. O título executivo exigiria uma ação de execução, daí a aplicação do mesmo entendimento. Mas note uma coisa, você que me assiste. O Ministério Público, no título executivo extrajudicial, não tem o dever de executá-lo, mas ele tem uma legitimidade ativa para todos os títulos executivos extrajudiciais, mesmo que não tenha participado de sua ou suas formação ou formações. Isso é muito importante. O Ministério Público estará legitimado para executar os TACs que celebra, obviamente, e também para executar outros títulos formados por outros legitimados ativos. Isso é muito importante. Decidiu o STJ que uma decisão do Tribunal de Contas, enquanto título executivo extrajudicial, pode ser executada pelo Ministério Público, porque a condenação pela lesão ao erário é direito difuso, uma lesão ao patrimônio público. O Estado quedou inerte e o Ministério Público executou o condenado. Recurso especial, número 1.133.185 de Minas Gerais, coloquei a ementa aí. Note bem, você que me assiste, o MP não é obrigado a executar, mas ele pode executar, em se tratando de título extrajudicial. A mesma ideia, né? No título executivo judicial, todavia, há sim dever funcional do MP em executá-lo. Um título executivo de direito difuso ou coletivo, via ação popular, tem um dispositivo específico. O artigo 16 da Lei de Ação Popular. O prazo é da decisão de segundo grau. Títulos executivos judiciais das demais ações coletivas usam o artigo 15 da Lei de Ação Civil Pública, quando o prazo é do trânsito em julgado. Desse termo inicial, conta-se 60 dias. Se o autor da ação não iniciar a execução, o MP é obrigado a iniciá-la, de modo que as sentenças coletivas jamais deixem de ser executadas. Se o MP for autor, terá esse dever até mesmo antes do prazo, evidentemente. Olha o que fala a Lei de Ação Popular no artigo 16. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Lei de Ação Civil Pública, agora, artigo 15.
decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o MP, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Muito bem. O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, pode pedir a improcedência do pedido quando não for o autor das ações coletivas. Se o juiz entender que era caso de condenação, o MP terá o dever de executar. Ou seja, o MP tem o dever funcional de executar as sentenças coletivas, que são títulos judiciais, não é? Se for caso de direito individual homogêneo, é diferente. Aí a gente usa o 100 do CDC. E o prazo, espera um prazo bem maior, 1 ano do trânsito em julgado, e só na inércia dos indivíduos, que pode ser total ou parcial significativa, o MP terá o dever funcional de ingressar com a execução, que aí será a execução por fluid recovery. Aqui sim é certo falar em princípio da obrigatoriedade da ação executiva. Item 9 do caderno. Princípio da não taxatividade. Direitos materiais tuteláveis pelo microsistema. O artigo 1º, inciso 4º da Lei de Ação Civil Pública reconhece que o rol de direitos do artigo 1º é meramente exemplificativo, né? Olha o que fala o caput do 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 4º, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, de modo que o microsistema coletivo pode ser utilizado para qualquer direito difuso ou coletivo, estando ele previsto ou não em lei. A mesma regra se estende ao direito individual homogêneo. Eu posso aplicar o microsistema coletivo em qualquer direito difuso ou coletivo individual homogêneo, estando eles ou não consagrados em lei. Mas há duas limitações a essa amplitude da tutela. A primeira delas está prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Basicamente, esse dispositivo proíbe ações coletivas que tenham como objeto tributos e contribuições previdenciárias, né? Olha o que fala o parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. O legislador aqui advogou escandalosamente em causa própria, como eu ouvi falar certa vez Daniel Amorim e Assumpção Neves. Essa regra foi nitidamente feita para a Fazenda Pública. Prova disso é que tanto o STF quanto o STJ dizem que é possível entrar com ação coletiva para anular acordo de natureza tributária ou ainda para revogar benefício fiscal, desde que ambos gerem danos ao poder público, né? Então a ideia é proteger o erário mesmo, né? Então por isso que o legislador advogou escandalosamente em causa própria, como diz Daniel Amorim Assumpção Neves. Eu coloquei nesse sentido o RE com agravo regimental número 547.532 do Supremo, ementa dá para clicar aí, e também a ementa do recurso especial número 903.189 do STJ, a ementa é só clicar aí. Enfim, quer discutir direito tributário em favor do poder público em ação civil pública? É possível. Em favor do contribuinte? Não. É esse o estado que a gente vive. Note-se, porém, que a tarifa pública, que não é taxa, como eu falei numa aula de direito tributário aqui no canal e o link está aí no caderno, pode ser discutida em ação coletiva, tá? Porque a primeira não é tributo e a segunda sim. O próprio artigo 1º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública se refere estritamente a tributo. E outra, os credores da tarifa são entes privados, geralmente. Daí o menor interesse do grande Leviatã, o Estado. A segunda limitação dessa abrangência da tutela coletiva está no artigo 21, parágrafo único da Lei de Mandado de Segurança. Da Lei do Mandado de Segurança, melhor dizendo. Esse 21 prevê que o mandado de segurança coletivo só é vocacionado à tutela do direito coletivo e do direito individual homogêneo. Assim, pela previsão legal, o mandado de segurança coletivo não pode ser usado na defesa de direito difuso. A doutrina que concorda com essa limitação, aqui em Maringá o José Manuel Garcia Medina e lá em Minas o Humberto Teodoro Júnior, afirma que a limitação é correta porque não existe direito líquido e certo de sujeitos indetermináveis. O Daniel Amorim Assumpção Neves, lá de São Paulo, discorda. Para ele, direito líquido e certo diz respeito ao objeto da pretensão, o titular do direito, se determinado, indeterminado, determinável, indeterminável, tanto faz, não diz respeito ao objeto da pretensão, e sim ao sujeito dela. Não há que se confundir, segundo Daniel Amorim, objeto
do titular do direito, né? O objeto é uma coisa, o titular do direito é outra. Direito líquido e certo não passa de um direito amparado em fatos provados documentalmente. Olha só o que fala a lei do MS no 21 caput. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Aí o parágrafo único fala: os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser 1. Coletivos, assim entendidos, para efeito desta lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica, e 2, inciso 2º, né? Individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Assim, Nelson Nery Jr., Cássio Scarpinella Bueno, Daniel Marinho Assumpção Neves e outros autores defendem até a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança. Espécies de tutela. O artigo 83 do CDC diz expressamente que são admissíveis todas as espécies de ação, ou de ações, melhor dizendo, espécies de ações, capazes de tutelar os direitos coletivos lato sensu. O que o legislador quis dizer é que são admissíveis todas as espécies de tutela no microsistema coletivo: condenatória, constitutiva, executiva, cautelar, específica, pelo equivalente dinheiro, provisória, definitiva, etc. Tudo aquilo que o ponto se insere na teoria quinária também. O artigo 83 diz: para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Observe, você que me assiste, que é natural a possibilidade de acumular diferentes espécies de tutela no mesmo processo, né? Justamente por isso, o STJ entende inaplicável o artigo 3º da Lei de Ação Civil Pública, que prevê exatamente uma alternatividade fixa entre a condenação em dinheiro e a condenação da obrigação de fazer ou não fazer, ou a tutela de pagar ou a tutela de fazer ou não fazer, né? Melhor dizendo. Essa alternatividade não existe. O artigo 3º da Lei de Ação Civil Pública, que fala assim, ó, a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Esse dispositivo acaba não sendo aplicado, tá? Vivemos de cumulatividade de tutelas e não de alternatividade. Uma tutela não exclui a outra, e essa ideia é consagrada só, por exemplo, no recurso especial 625.249 do Paraná. Veja uma ementa que eu coloquei aí, ou melhor, o link para a ementa aí. Aqui deu uma boa tese para falar sobre a teoria quinária das ações, uma utilidade prática muito relevante. Item 10 do caderno: princípio da competência adequada. Tradicionalmente, e aí é teoria geral do processo, sempre que há foros concorrentes, a lei prevê mais de um foro concorrente, como ocorre no inciso 5º do artigo 53 do CPC. A regra é a de que a escolha será do autor. Então, bateu o carro. Quero discutir o dano do carro. Dá para ser no local do acidente, no domicílio do autor ou no domicílio do réu, né? De acordo com o 53, inciso 5º do CPC. Alternativamente, ao fórum non conveniens, pelo qual a escolha do autor é dele retirada, com imposição de um foro para o caso concreto, o que se mostrar mais adequado para o melhor andamento e solução do processo. Leva-se em conta a proximidade do foro com o ato ilícito discutido no processo, onde foram geradas as repercussões nocivas mais diretas do ato ilícito, e a facilidade probatória, em qual dos foros concorrente será mais fácil produzir prova, em qual dos foros concorrentes, melhor dizendo, será mais fácil produzir a prova. Se o dano for regional ou nacional, a regra será diferenciada pela letra da lei, capital do estado afetado ou Distrito Federal. Sobre o assunto, eu recomendo um texto que eu coloquei aí para ler, um texto do Fred Didier. Na única decisão do STJ a respeito do tema, foi rejeitada a adoção
do Fórum Non Conveniens, tá? No Brasil, com a justificativa de ausência de previsão legal. Nesse sentido, a medida cautelar número 15.398 do Rio de Janeiro, com detalhes, ou melhor, com a ementa no link que eu coloquei aí. O Fórum Non Conveniens é muito usado no direito internacional, com aplicação regular até. Sobre a questão, veja um texto que eu citei aí no caderno do Conjur. Um sujeito muito bom, ele escreveu muito bem sobre isso. No direito brasileiro, entretanto, não há qualquer previsão, daí a rejeição disso pelo STJ. Só que o mesmo STJ decidiu, num contexto de ação de improbidade administrativa, que a competência necessariamente do foro com o maior número de atos ilícitos e no foro em que haveria em tese a maioria dos documentos a respeito dos atos ilícitos, né? Então, a competência seria do foro que tinha, em tese, o maior número de ilícitos e também que tinha o maior número de documentos sobre os atos ilícitos ali discutidos. Esse caso envolvia uma quadrilha que atuava nos estados de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso. 90% dos atos ilícitos desse caso foram, em tese, praticados em São Paulo e a absoluta maioria da documentação estaria em São Paulo. Pela lei, qualquer das capitais desses estados seriam foros competentes. Mas o STJ decidiu que o foro competente aí seria o de São Paulo, retirando o que a doutrina chama, até em tom irônico, de fórum shopping, né? Adotaram assim o princípio da competência adequada. Todo mundo chama algo de princípio, por isso que eu coloquei assim no caderno. Não que eu concorde com isso. Mas o STJ se utilizou de outros princípios processuais: celeridade, ampla defesa, duração razoável do processo. Veja uma ementa aí, desse caso aí, conflito de competência número 97.351 do Estado de São Paulo, justamente. Esse caso é muito interessante e é pontual, né? É uma discussão muito individual, difícil alargar para todo e qualquer caso concreto. Pessoal, essa foi a nossa quinta aula, é isso? Isso. Aula 5 de 16, então o curso segue rapidamente ao seu fim. Até mais, pessoal.